queridos irmãos, queridas irmãs. Hoje nós estamos tendo aqui essa oportunidade de fazer essa conferência com o objetivo de fazer uma apresentação da nossa comunidade e das nossas intenções. Uma vez que nós temos, desde um ano atrás, feito várias conferências para denunciar aquilo que está acontecendo na igreja e no mundo, e muitas pessoas estão nos questionando, querendo saber de onde nós saímos, por que nós estamos dizendo isso, qual é o nosso interesse e por que nós estamos aí enfrentando ou questionando as autoridades da igreja. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte: não fomos nós que tomamos a iniciativa de fazer todos esses debates e todas essas denúncias. Foram eles que vieram onde nós estávamos ali, tranquilos, vivendo a nossa vida religiosa, e foram lá nos perseguir, nos maltratar, fazer injustiças conosco, e hoje o que nós estamos fazendo é levantando diante de Deus e diante das pessoas a nossa causa. Então eu vou explicar aqui de forma resumida o que aconteceu, da onde nós saímos, qual é a nossa intenção e por que o nosso mosteiro se apresenta hoje, nessa situação que nós estamos vivendo, como um mosteiro que faz sim oposição a Francisco e a toda essa hierarquia que está montada em torno dele. Então veja bem que antes que qualquer pessoa venha falar mal de nós, ou colocar argumentos, colocando ali a nossa causa em dúvida, fazendo as pessoas, olha, desconfie deles, não ouça eles, não faça nenhuma ajuda para eles, porque eles não são pessoas boas, ou eles não pertencem à igreja, ou eles não estão fazendo uma coisa correta. Esse tipo de argumento você deve rejeitar. Por quê? Porque se a pessoa quer realmente nos contestar, a primeira coisa que essa pessoa tem que ter é a honestidade de escutar quais são os nossos argumentos e colocar as argumentações diante daquilo que nós estamos falando. Não venha me dizer, eu não escuto o Frei Tiago porque eu não gosto dele, eu tenho um problema pessoal com ele. Escute, se você tem um problema pessoal comigo, se eu te tratei mal, se a pessoa não gosta de mim, do meu jeito, isso são coisas subjetivas. Isso não significa que você não tem que concordar com aquilo que eu estou dizendo. Eu estou apresentando aqui argumentos. Eu não estou querendo fazer amigos. Eu não estou querendo fazer uma seita ou reunir pessoas em torno de mim mesmo ou da minha própria comunidade. A única coisa que nós estamos fazendo é defendendo, em primeiro lugar, a nossa causa, o nosso mosteiro, diante das agressões que nós sofremos. E uma vez que nós nos defendemos, automaticamente nós temos também que atacar. Por quê? Porque o que eles estão fazendo está errado. Está contra Deus e está contra a Igreja Católica. Então é por isso que eu estou aqui promovendo esses debates, promovendo essas denúncias, para que as pessoas entendam o que está acontecendo. Então, é preciso que essas pessoas tenham honestidade de nos escutar e de vir para o debate. Uma vez que você tem argumentos, você vem para o debate, você propõe o debate, porque nós estamos abertos ao debate. Nós não estamos aqui dizendo que nós somos necessariamente os únicos que têm razão. Mas nós queremos saber se a pessoa tem argumentos. E não simplesmente acusações desonestas e que não são apresentadas de forma clara, de forma aberta e assinadas. Porque uma coisa é fácil você se apresentar de forma completamente estranha, anônima,
e depois dizer, olha, eles são isso, são aquilo. E você não se apresenta, você não diz quem é você não diz de onde você está tirando esses fatos, esses argumentos. Então você percebe como as pessoas hoje em dia são injustas, como elas trabalham com o mal? Então eu digo de forma bem clara, eu estou aqui apresentando essas coisas, por quê? Porque antes de saber de tudo isso que eu estou explicando aqui, eu fui agredido, eu fui humilhado, eu fui ofendido. Então, uma vez que isso veio até mim, eu me senti obrigado a reagir. Porque a primeira tendência que eu tive foi de desanimar e desistir da vida religiosa e simplesmente deixar a Igreja Católica. Essa é a primeira reação que a gente tem. Mas, uma vez que a gente reage e que a gente vem, através do Espírito de Deus, resolver essa questão de forma justa, então a gente vem com argumentos. A gente se prepara, a gente estuda, a gente analisa as coisas para depois a gente vir de novo dizendo, olha, quais são as acusações que vocês trazem contra nós. E nós então rebatemos na proporção que essas acusações vêm contra nós. Então é por isso que eu estou aqui hoje me apresentando de uma forma diferente, porque de fato muitas pessoas começaram a ver as nossas conferências e elas não nos conhecem. Então eu também acho que é importante a gente apresentar quem nós somos e por que nós estamos fazendo isso. Mas eu acho que também é importante as pessoas procurarem ser honestas e na medida que essas pessoas não estão gostando do que nós estamos fazendo, que elas procurem pelo menos refletir e se elas não estão de acordo, elas se apresentem para o debate. E não fiquem falando mal de nós de forma anônima e de forma desonesta. Essa é a primeira advertência que eu faço, uma vez que nós recebemos muitas acusações. E a primeira acusação que eles fazem é de que nós somos falsos monges ou de que nós nos apresentamos como católicos, sendo que nós não estaríamos pertencendo à Igreja Católica. Então eu preciso primeiro dizer para essas pessoas que já faz 25 anos que eu ingressei na vida religiosa na Igreja Católica Apostólica Romana. E nesses 25 anos de experiência que eu tenho nos ambientes da Igreja Católica Apostólica Romana, eu estive em contato com muitos padres, muitos religiosos e muitas congregações religiosas. Então eu posso dizer que hoje eu conheço praticamente todos os ambientes desta igreja que se apresenta como igreja católica. E no contexto dessa minha busca pela minha vocação religiosa e dessa minha busca pelo sacerdócio, eu tive a oportunidade de passar por vários lugares, porque eu queria, desde o início, algo que se configurasse com aqueles antigos mosteiros que nós lemos nos livros de história. E eu me questionava, desde jovem, por que nós não podemos encontrar um mosteiro exatamente como aqueles que nós lemos nos livros antigos, ou que nós vemos nas antigas fotos, nas antigas literaturas da igreja, que mostram essas pessoas vivendo de forma decente, de forma austera, com uma liturgia extremamente sagrada e com toda uma vida que leva as pessoas a se relacionarem com Deus. Então, é a partir desse questionamento que eu fiz um caminho buscando algum mosteiro assim. E eu estava desde 1996 nessa busca, acabei entrando numa comunidade de monges que nós conhecemos como Obra dos Santos Anjos, né, que são cônegos regulares, e eles tinham um mosteiro ali em Guaratinguetá. E foi ali que, depois de um tempo, eles pediram para o Dom Luiz Loscheider, arcebispo de Aparecida, que me ordenasse padre.
uma vez que eles julgaram que eu já estava pronto, com os estudos que eu tinha feito, para ser ordenado sacerdote. Então foi assim que eu recebi essa ordenação presbiteral no ano de 2000, e a partir da minha ordenação, eu pedi para o Dom Aloysio, dizendo, olha, eu não me encontro nessa comunidade aqui, também não quero ser um padre diocesano, então eu peço a permissão para buscar uma comunidade religiosa onde eu possa viver a minha vocação. Então, o arcebispo de Aparecida me deu essa autorização. Inclusive, eu tenho tudo isso por escrito. E na época, eu então fui para a Europa buscar algum mosteiro, alguma comunidade religiosa. E foi assim que eu encontrei o Instituto Cristo Rei. E ali, em Firenze, na Itália, eu passei quase um ano com eles para fazer essa experiência de vida religiosa com eles. Então, apesar de eu ter me encantado muito com a missa no rito tradicional, eu não tinha uma identificação com o carisma que eles viviam. E eu também achava que estava faltando ali um testemunho mais corajoso para defender a doutrina da igreja. Então foi por isso que eu me retirei do Instituto Cristo Rei e voltei para o Brasil. E tive a graça, assim que eu voltei para o Brasil naquela ocasião, em 2002, de encontrar uma comunidade religiosa que estava se organizando na cidade de Atibaia, interior de São Paulo. Então foi ali que eu ingressei no noviciado, nessa fundação de um Carmelo que era dirigido por um carmelita descalço chamado Frei Marco Aurélio. Então eu fiz todo o noviciado. Em 2005 eu professei os votos religiosos com ele, com autorização do bispo de Aparecida e também do bispo de Bragança Paulista, na época, Dom Bruno Gamberim. Então você percebe que nós não fizemos nada contra a igreja, nada contra a legislação canônica, nós estávamos totalmente de acordo e em plena obediência com toda essa autoridade. E foi a partir de 2005, inclusive, quando eu fiz os meus votos, que Dom Bruno pediu para eu assumir a paróquia do bairro do Portão, onde eu ainda desenvolvi um trabalho pastoral ali durante 2, 3 anos. Então todas essas coisas são registradas, nós temos fotografias, nós temos tudo isso muito bem ilustrado. Para aqueles que vêm contestar, então que eles saibam que tudo que nós fizemos foi de forma bem clara, bem pública, bem definida. E também, depois que Dom Bruno deixou a diocese de Bragança para assumir como arcebispo de Campinas, veio Dom José Maria, que sempre nos recebeu muito bem, e deixou a nossa comunidade religiosa com toda a regularização canônica. Porque, de fato, o Frei Marco Aurélio já era professo da Ordem do Carmelo Descalço, e ele, então, uma vez sendo superior ali em Atibaia, ele organizou tudo isso dentro da legislação do Carmelo. E, portanto, Dom José Maria, uma vez que o Frei Marco Aurélio resolveu voltar para a Diocese de São Carlos, que era a sua origem, ele, então, me colocou como prior daquele mosteiro. Então, foi ali que nós vivemos 11 anos, e nós procuramos desenvolver o nosso trabalho de forma clara, de forma honesta e buscando as coisas sagradas, as coisas santas que a Igreja, depois do Vaticano II, tinha abandonado. Então era assim que nós realizávamos procissões, bênçãos do Santíssimo, orações do Rosário, e as pessoas vinham até aquele lugar para receber esta orientação espiritual e participarem desses momentos de oração e de devoção. Então, inclusive, a bênção da água benta que nós fazíamos ali no nosso mosteiro era tão valorizada pelas pessoas que nas missas de domingo todas as pessoas estavam ali com as suas garrafas porque elas compreendiam o valor de um sacramental, como por exemplo a água benta.
Então, como tudo isso, desde a época do Frei Marco Aurélio, foi muito valorizado, então é claro que as pessoas que tinham sede, que tinham desejo dessas coisas santas, dessas coisas sagradas, que a Igreja Católica, não os nossos médios pessoais, mas a Santa Igreja nos fornece, então nós dávamos para essas pessoas toda essa assistência e todos esses sacramentais que elas buscavam ali no mosteiro. Entretanto, por volta do ano de 2011, nós resolvemos, de comum acordo entre todos os irmãos, de abandonar a missa de Paulo VI. Então, a partir daquela época, nós já tínhamos uma consciência de que essa missa não era boa, de que esse rito não foi feito de acordo com as determinações da Santa Igreja, especialmente na época posterior ao Concílio de Trento. Então, por isso, por fidelidade e por obediência à Santa Igreja Católica, nós resolvemos abandonar a celebração da missa de Paulo VI. Então, o bispo diocesano, naquela ocasião, que era Dom Sérgio Colombo, me chamou e me disse: olha, vocês não estão de acordo com a diocese, porque eu não concordo que vocês celebrem somente a missa no rito antigo. Mesmo que vocês tenham essa permissão de celebrar a missa antiga pelo motu próprio Sumorum Pontífico, vocês não podem continuar somente com essa missa. Então ele me pediu que celebrasse, pelo menos aos domingos, uma missa de Paulo VI. Nós, então, pensamos sobre a proposta dele e resolvemos também de comum acordo que nós estaríamos dispostos a arcar com todas as consequências e não voltar mais a celebrar esta missa no rito moderno. Então foi por isso, né, que eles, no comunicado que fizeram na ocasião, disseram exatamente isso, que eu estava agindo em desobediência com o bispo diocesano. Mas eu posso argumentar que nós não cometemos nenhum ato de desobediência, porque o próprio documento de Bento XVI e a instrução que garantia a realização dessas missas dava direito a uma comunidade religiosa de escolher exclusivamente aquele rito, como rito próprio, pelas próprias constituições. Então nós não estávamos desobedecendo à autoridade da igreja, era simplesmente um capricho do bispo diocesano de nos obrigar a fazer aquilo, e por causa desse capricho dele, ele nos expulsou da diocese de Bragança. E nós então perdemos um mosteiro que nós tínhamos construído durante 11 anos, nós fomos expulsos da nossa própria casa, foi uma violência que fizeram conosco, e por causa disso, nós tivemos que deixar todas aquelas pessoas que conviviam conosco, todas aquelas pessoas que estavam frequentando aquele mosteiro. Então quer dizer que ele que veio ali nos atacar, e nós não podíamos nem sequer nos defender, porque ele nos proibiu na ocasião, inclusive, de ir na imprensa. Mas essas informações chegaram ao conhecimento de muitas pessoas, e essas pessoas que publicaram tudo isso na internet, como você vê, que nós, carmelitas e eremitas, estávamos sendo expulsos de Atibaia pelo bispo diocesano por desobediência, quando, na verdade, nós estávamos sendo expulsos por um capricho dele e dos padres que estavam com ele, que não aceitavam a nossa posição, que era perfeitamente legítima, pelo menos segundo a legislação de Bento XVI a partir de 2007. Então nós procuramos outros bispos no Brasil, mas ninguém no Brasil quis nos aceitar, justamente para não fazer guerra com o bispo de Bragança, que colocou isso como uma coisa pessoal e que veio para cima de nós com uma violência pessoal. E foi por isso então que nós tivemos que mudar para o Paraguai, com muita dificuldade, transferir toda uma comunidade para um lugar distante, entretanto recebendo uma acolhida extraordinária de um bispo que eu considero um homem extraordinário, que foi Dom Liviers. Então, a partir do momento que esse bispo nos acolheu no Paraguai em 2013,
Então a nossa situação canônica voltou ao estado regular, que ela tinha perdido com o bispo de Bragança. E uma vez que Dom Livieres nos deu todas as recomendações e nos deu todo o incentivo para que nós nos instalássemos na Diocese de Cidade del Este, então nós ali construímos um outro mosteiro. E esse mosteiro nós construímos do nada, começamos tudo do zero, com um terreno que nos foi dado na época. E inclusive nós ficamos morando em casas, lugares muito simples, muito difíceis, mas tudo isso nós oferecemos pelo amor que nós tínhamos à igreja e à Ordem do Carmelo. Então foi nesse sentido que nós continuamos a dar o nosso testemunho de religiosos num tempo de confusão. Então não venham dizer às pessoas que nós estamos promovendo a confusão. A confusão veio sobre nós. Foi a confusão que veio sobre a nossa vida. Porque nós estávamos muito bem instalados, nós queríamos sim ter uma vida religiosa proporcional àquilo que a igreja pedia para nós. Inclusive, o próprio Dom Sérgio nos tratava muito bem, nos recebia muito bem, visitou-nos várias vezes. E ele não tinha nenhuma queixa contra nós. A questão é que, quando nós não fizemos aquilo que ele queria, como eu disse, por capricho, então aí ele arrumou pretexto contra nós e contra essa comunidade. Então eu vejo que tudo isso foi, de certa forma, também providencial, porque a partir do momento que nós fomos sofrendo essas perseguições, nós fomos percebendo também que havia uma coisa muito grave na igreja e que nós precisávamos tomar uma posição. Foi assim que nós começamos também a estudar melhor a questão do rito tradicional, a questão do Vaticano II, a questão de todas as reformas que foram feitas após o Vaticano II, inclusive o direito canônico, para chegarmos a um discernimento da questão. Entretanto, em 2015, o nosso bispo Dom Livieres foi expulso da sua própria diocese por Francisco e ele não recebeu nem sequer uma carta, uma explicação, uma visita que pudesse dar para ele uma satisfação, porque ele que fazia um trabalho tão impressionante e tão bem feito, tão dedicado, estava sendo violentamente retirado da sua sede. Então esse foi um outro grande trauma que nós sofremos. E esse bispo, que era um pai para nós, foi ali retirado da Diocese da Cidade del Este e 6 meses depois ele morreu pela tristeza que o consumiu devido a essa atitude de violência do Santo Padre misericordioso que vocês chamam de Francisco. Então esse homem super misericordioso e totalmente voltado à caridade, ele age de forma implacável com aqueles que se colocam no seu caminho. Então, foi aqui que nós também tivemos a oportunidade de ter mais um grau de discernimento sobre o problema. Porque até então, como muitas pessoas, nós pensávamos que o problema era um outro bispo, que o problema era no Brasil, porque tinha muita teologia da libertação, porque a coisa é muito confusa na América Latina, mas não. Cada vez as coisas foram ficando mais claras na nossa mente. E uma vez que nós perdemos o nosso bispo diocesano, e que nós estávamos ali perfeitamente regularizados, e com todo o apoio desse bispo, nós nos colocamos numa situação difícil. Porque Francisco, além de remover Dom Livieres, ele colocou ali Monsenhor Stecklin. E Monsenhor Stecklin foi especialmente escolhido, como vocês podem ver, inclusive, nos vídeos que são feitos atualmente pelo Centro Dom Bosco, que falam, inclusive, desse bispo no Paraguai, e que foi especialmente escolhido, a dedo, para fazer o serviço sujo de destruir uma diocese que tinha mais de 200 seminaristas, que tinha várias comunidades religiosas, que tinha vários sacerdotes celebrando diariamente
a missa no rito tradicional, inclusive no seminário. Então essa diocese incomodou, o modo de agir de Dom Livieres incomodou, e foi por isso que eles ali suscitaram esses elementos que agora estão terminando o serviço de destruir toda a obra de Monsenhor Livieres. Então é claro que Dom Steckner, no começo, parecia muito simpático, parecia muito acolhedor, mas como todo agente do sistema, muito bem formado para fazer as coisas de forma lenta e de forma bem consciente, no modo da tortura, ele foi nos levando a todo aquele movimento de pressão, de angústia, de nos cobrar coisas e de nos exigir certas coisas por obediência que nós não nos sentíamos confortáveis de fazer em sã consciência. Então você veja que ele, por pressão de Dom Sérgio e dos bispos do Brasil, me proibiu de celebrar a missa e todos os sacramentos a partir de março de 2016, e eu passei quase um ano sobre essa obediência. E eu não celebrava os sacramentos, e muitas vezes o nosso mosteiro ficava sem missas de domingo, porque nós não tínhamos nenhum padre amigo para vir celebrar uma missa. E tudo aquilo que eles levantaram contra mim, para me impedir de celebrar os sacramentos, foram baseados em argumentos falsos, em documentos sem data e sem assinatura. Mas eu levei todo esse dossiê até Roma e fui na Congregação da Doutrina da Fé apresentar a minha causa diante daqueles que eu ainda considerava que eram justos e que estavam junto ao Santo Padre para ver as coisas e fazer a justiça conforme a verdade, porque sempre foi assim que agiu a Igreja Católica. A Igreja Católica foi dada por Deus para transmitir a verdade, e uma vez que ela transmite a verdade, ela sempre faz justiça. Então eu fui tranquilo, apresentei todas as provas em Roma, dizendo, olha, estão dizendo isso contra mim, aqui estão as provas que tudo isso é mentira, tudo isso é falso. E eles, convencidos de que as provas eram verdadeiras, ao invés de me ajudar, ou ao invés de mandar esses bispos, pelo menos, deixarem de me perseguir, eles simplesmente lavaram as mãos e continuaram permitindo que essa perseguição continuasse sobre mim em Cidade do Leste. Foi por isso que em 2017 eu resolvi deixar a América do Sul e eu vim para a França buscar a Diocese de Toulon, onde havia um padre, nosso amigo, que estava ali prometendo uma acolhida do bispo Monsenhor Rey. E de fato, em Toulon, Monsenhor Rey nos recebeu muito bem e me deu possibilidade de celebrar os sacramentos. Entretanto, eu comecei a perceber, depois de algum tempo, que ele estava fazendo isso para me controlar. Porque ele também tinha interesse em manter o sistema e manter essa estrutura que nós chamamos hoje de igreja conciliar. Ou melhor dizendo, de seita conciliar. Então, uma vez que eu fui me dando conta que nós estávamos participando de uma seita e não da verdadeira Igreja Católica, e uma vez que eu estava percebendo que nós jamais conseguiríamos justiça num ambiente que está impregnado do erro e da falsidade, então foi por isso que eu deixei a Diocese de Toulon. E continuei vivendo a minha vocação de carmelita, juntamente com os monges e também com as monjas de clausura que nos acompanharam desde Atibaia. Então é claro que uma grande parte da nossa comunidade, em vista de todas essas perseguições, nos deixou. Mas também nós recebemos novas vocações e nós continuamos o nosso trabalho, a nossa vida e o nosso propósito de servir a Deus e de servir a igreja na vida religiosa. Então eu acho estranho as pessoas virem dizer que nós somos falsos monges, porque tudo que nós fizemos foi com aprovação canônica. E todas as coisas que nós realizamos até hoje foi com o noviciado válido, foi com os votos que a igreja prescreve e tudo de acordo com as prescrições do direito. Então ninguém pode nos acusar
de sermos falsos monges, muito menos de sermos falsos carmelitas. Uma vez que nós também recebemos esse carisma, esses votos e toda a nossa profissão diretamente da Ordem do Carmelo. Então quer dizer que essas acusações são falsas e elas não têm base nenhuma. E muitas vezes as pessoas falam sem conhecer, porque tem gente que pensa que carmelitas são as monjas que vivem na clausura. Mas eles não sabem que existem também os freis ou monges carmelitas. E esses monges carmelitas não vivem a vida de recolhimento de clausura das monjas, mas eles vivem uma vida de combate espiritual. Então é assim que você deveria, por exemplo, conhecer a vida de muitos santos do Carmelo, como por exemplo o próprio São João da Cruz, ou então Thomas Walden, que foi um grande defensor da igreja no século XIV contra as heresias de Wycliffe, ou então, por exemplo, o beato Francisco Palau, que foi um grande carmelita do século XIX, que fez missões, que realizou muitas obras pela igreja, muitas fundações importantes, inclusive ele era um homem que tinha um grande carisma de exorcismo e um grande carisma de catequese. Então foi nos inspirando nos santos do Carmelo que nós desempenhamos a nossa vocação, uma vez que nós contribuímos também como carmelitas para denunciar os erros, os falsos profetas e os falsos deuses que estão sendo idolatrados no seio desta mesma igreja que deveria ser a verdadeira igreja católica. Então, por exemplo, se você tomar a vida de Santo Elias, que é o nosso pai fundador, que viveu já no Antigo Testamento, conforme nós lemos no primeiro livro dos Reis, então você vai perceber que Elias não ficou simplesmente calado, rezando numa gruta, enquanto eles estavam adorando os falsos deuses, enquanto eles estavam imolando para Baal. Mas ele saindo dali com a sua espada, ardendo de zelo pelo Senhor dos Exércitos, ele foi importante para fazer com que aquele povo retomasse o culto ao verdadeiro Deus, o Deus vivo no qual Elias vivia na sua presença. Então é por isso que eu estou falando aqui dessas coisas, porque as pessoas não conhecem o Carmelo e elas pensam que o Carmelo é uma ordem religiosa que vive simplesmente para rezar. Mas a nossa vida que está assim, baseada na contemplação e na oração incessante, ela também tem essa dimensão de zelo apostólico que caracteriza o carisma desta ordem desde Elias e passa por muitos grandes santos, como por exemplo Santa Teresa de Jesus, que foi reformadora do Carmelo. E quando Santa Teresa escreveu o livro Caminho de Perfeição, que eu considero a melhor obra de todas aquelas que ela escreveu, ela dá ali as razões que a levaram a fazer essa reforma e essas fundações que ela fez. E ela vai dizer justamente que o que ela queria não era uma solidão, um silêncio, mas o que ela queria era juntar pessoas que levassem uma vida séria, uma vida religiosa profunda, de muita união com Deus e de muita penitência, para que essas pessoas pudessem colaborar com a igreja num momento de crise, num momento de sofrimento, onde os luteranos estavam destruindo e profanando as igrejas. E hoje, se você for analisar, Santa Teresa ou muitos santos do Carmelo, com certeza, se eles vivessem na nossa época, eles reconheceriam que esses que se apresentam como bispos ou como sacerdotes são os verdadeiros luteranos do nosso tempo. São eles os discípulos de Lutero, não somos nós. São eles que estão fazendo tudo aquilo contrário àquilo que a igreja prescreveu. E são eles que estão destruindo o patrimônio da doutrina e o patrimônio da religião. Inclusive fazendo questão de profanar as nossas igrejas com essas missas protestantes e com todas essas profanações eucarísticas que nós vemos acontecer cada dia. Então quer dizer que nós não estamos aqui falando de coisas simplesmente imaginárias. Nós estamos falando de coisas concretas.
Nós estamos falando da nossa própria experiência de vida. Nós estamos falando daquilo que nós experimentamos e daquilo que nós sofremos. Agora as pessoas vêm dizer que nós somos protestantes? Como nós somos protestantes? Quem é aquele que está abandonando a doutrina da Igreja Católica? Não sou eu. Mas é aquele que se apresenta como Papa hoje, Francisco, e toda a hierarquia que está em torno dele e que se diz em comunhão com ele. Mas eu pergunto, estar em comunhão com Francisco para demolir a Santa Igreja Católica é obra de Deus? É a obra do Espírito Santo? É a vontade de Deus? É isso que as pessoas acham que hoje é o melhor a fazer? Então que elas me convençam. Venham com seus argumentos, porque eu não estou vendo isso. Eu não estou percebendo nada disso. Então por isso que eu estou vendo aqui que existem duas tendências. E são essas duas tendências que atacam o nosso trabalho aqui no nosso canal Monte Carmelo. A primeira é aquela de querer uma igreja livre. E de dizer que Cristo não fundou a igreja e que nós temos sim que adotar todas as loucuras protestantes que qualquer interpretação pode nos dar. Então esse é um ramo de doutrina que nós atacamos aqui nas nossas conferências. E o outro ramo, que vai para o outro extremo, é de dizer que não importa o que Francisco diga, que não importa o que esses bispos estejam fazendo, de qualquer maneira, eles serão sempre a Igreja Católica, una, santa, apostólica, imaculada. Não importa, eles podem fazer qualquer coisa. Eles podem adorar a Pachamama no Jardim do Vaticano. Aquela é a Igreja Católica, você não pode tocar, você tem que obedecer. As autoridades estão ali para serem obedecidas e pronto, acabou. Gente, isso é fideísmo. Isso é contradição completa. A pessoa tem que perceber que antes de você ter uma estrutura, você precisa de uma doutrina. E se a igreja não tem mais a doutrina, não vale a pena seguir essa estrutura. Então quer dizer que qualquer religião pode nos salvar. Por isso que eles mesmos chegam a essa conclusão, para serem pelo menos um pouco coerentes, que você pode ser protestante, que você pode ser muçulmano, que você pode ser judeu, que você também vai se salvar. Entretanto, não é isso que ensina o catecismo. Então veja bem o que diz aqui essa pergunta do catecismo de São Pio X. De quem devemos aprender a doutrina cristã? Resposta: devemos receber e aprender a doutrina cristã da Santa Igreja Católica. Ela existe só para isso. Toda a estrutura foi montada, foi feita, todo o investimento está ali para que nós recebêssemos a doutrina cristã. Uma vez recebendo a doutrina cristã, então depois nós podemos receber sacramentos válidos. Você percebe? Agora as pessoas hoje em dia, eles querem de todo jeito manter essa estrutura, que para eles a estrutura é mais importante do que a doutrina, e eles querem assim engolir os sacramentos sem nem se perguntar se esses sacramentos são válidos ou não. Então, aqui está a contradição de toda essa gente que nos critica. Então, por isso que eu falo, por que eles não vêm debater para saber o que a Igreja Católica ensina, para depois entenderem por que eles estão errados? Veja o que diz a pergunta seguinte: como é que temos certeza que a doutrina cristã que recebemos da Santa Igreja Católica é verdadeira? É uma pergunta boa. Qualquer protestante poderia fazer essa pergunta antes de receber o batismo na Igreja Católica. Então ele diz, olha, realmente eu vi que a minha igreja protestante não tem nada a ver. Eles ensinam coisas que não têm sentido, mas pelo menos eles ensinam alguma coisa da Bíblia. E agora eu pretendo me tornar católico para eu aprender a verdadeira doutrina cristã. Como eu posso saber que essa doutrina cristã é ensinada de forma correta somente pela Igreja Católica? Resposta: temos a certeza de que a doutrina cristã que recebemos da Igreja Católica é verdadeira. Por quê? Porque Jesus Cristo, autor divino dessa doutrina, a confiou por meio dos apóstolos à Igreja Católica, por ele fundada e constituída como mestra infalível de todos os homens, prometendo-lhe a divina assistência até a consumação dos séculos.
Então quem lê essa frase e quem está entendendo um pouco as coisas que acontecem hoje, vai chegar a uma das duas conclusões. Ou Cristo não está mais assistindo a igreja, né, deixou de lado, e a igreja está ali de qualquer jeito, eles estão ensinando qualquer coisa. Isso é absurdo, porque Cristo promete uma coisa e tem que cumprir. Então, segunda conclusão, Cristo não está mais ali, naquela hierarquia. Porque é possível que você encontre na história da igreja bispos que ensinaram falsas doutrinas. Mas esses bispos, uma vez que eles permaneciam em comunhão com o Papa, ou eles eram sancionados pelo próprio Papa, que tirava eles dali, ou então eles eram depois corrigidos por outros bispos que vinham ali por ordem do Papa para manter a santa doutrina da igreja. Então o objetivo de cada bispo, por isso o nome episcopo, é para guardar, para vigiar, para que aquele lugar ali mantenha a verdadeira doutrina. Então seria possível que um bispo caísse em todas essas heresias e não perdesse a jurisdição. Mas não seria possível em nenhum momento da história da igreja que um papa caísse em alguma heresia. Porque se o papa cai em heresia, ele cai junto com toda a igreja. E toda a igreja perde a jurisdição. Por quê? Porque tudo vem da hierarquia. E a hierarquia vem através do papa. Então, antes de você se perguntar se é a sede que está vacante, você tem que se perguntar, é a igreja católica que está ali? Porque se a igreja católica está ali, então a doutrina está sendo ensinada e o papa que está ali é infalível. Agora, se o papa que está ali ensina qualquer coisa, é sinal que ele não é papa. E a igreja que está em torno dele também não é igreja católica. E não compensa nós pertencermos a essa estrutura. Uma vez que, se você pertence a uma estrutura que te ensina o erro e ainda te obriga a seguir os erros dele, né, por obediência, você tem que seguir as piores coisas, então você se coloca numa ocasião pior do que aqueles que não conhecem absolutamente nada a respeito da fé. Que pelo menos eles têm a possibilidade de acertar o dia que eles conhecerem. Aí você veja que existe uma outra pergunta interessante no catecismo que diz: há alguma distinção entre os membros que compõem a igreja? Sim. Qual a distinção? Entre os membros que compõem a igreja, há uma distinção muito importante. Há uns que mandam e outros que obedecem. Uns que ensinam e outros que são ensinados. Essa é a resposta do catecismo. Então aqui você veja como é precisa, como é clara a resposta que a igreja tinha para todas essas perguntas antes do Vaticano II. Ou seja, antes de nós entrarmos numa dialética do quem sabe, talvez, podemos conversar sobre isso, vamos repensar as coisas. Não é assim que funciona. As coisas são claras e são precisas. O vosso dizer seja sim ou não. Sim, sim ou não e não. Fora disso vem do maligno. Então é por isso que eu chamo a atenção das pessoas também que confundem a igreja santa e divina com uma simples sociedade civil. Se você tem uma sociedade civil, qualquer que seja, você é obrigado a obedecer uma vez que você está ali num sistema e você submete aquele sistema. Então você tem que obedecer ou tentar fazer o possível para que aquela sociedade civil possa te aceitar, mesmo que você não obedeça a todas as regras exatamente como deveria. Mas quando nós falamos de igreja, não é assim. Quando nós falamos da igreja, nós falamos de algo que é divino. E você obedece sempre, justamente porque ela está sempre baseada na verdade. Então essa garantia que a igreja está baseada na verdade, nos leva a obedecer sempre e sem medo. Justamente porque a gente sabe que a verdade conduz sempre à justiça. Agora, se você não tem verdade e você não vai ter a justiça, você também não é obrigado a obedecer, uma vez que nós temos que obedecer a Deus e não aos homens. Uma vez que os homens, eles não têm autoridade e poder nenhum, principalmente no poder religioso. Porque o poder religioso que nós queremos, ele vem diretamente de Jesus Cristo. E Jesus Cristo deu poder para os papas legítimos que ensinam a verdadeira doutrina católica. E ponto final. Fora disso vem do maligno.
Ou você tem um Papa legítimo, que ensina a doutrina católica, e ele é católico, apostólico, romano, ou então toda essa estrutura só serve para confundir, para roubar e para matar, como diz o Evangelho de João, capítulo 10. Eles não são os pastores que entraram pela porta, mas eles são lobos e mercenários que entraram pela parte de trás para roubar, para confundir e para matar. Então não venha dizer que somos nós que estamos confundindo. Nós é que fomos agredidos, confundidos e atacados. Nós somos simples ovelhas desse rebanho da Igreja Católica que depois de termos sofrido, resolvemos partir para o ataque. Mas não porque como monges nós não teríamos o direito. Pelo contrário, Elias o profeta, que foi quem fundou a nossa ordem, cuja festa nós vamos celebrar agora essa semana, ele sabia que nós seríamos atacados no Novo Testamento como ele foi atacado no Antigo Testamento. E basta você ler a Bíblia e você vai ver o que aconteceu. Então você percebe as ciladas e você percebe como nós estamos agora neste grande engano. E as pessoas vêm aí dizer que nós estamos querendo aparecer ou que nós estamos nos apresentando como uma coisa, sendo que a gente nem faz parte da igreja. Escute isso. Preste atenção. Quem são aqueles que compõem a igreja? Aqui está a pergunta do catecismo. Quais são aqueles que se encontram fora da igreja? Pergunta do catecismo número 224. Resposta: encontram-se fora da igreja os infiéis, os judeus, os apóstatas, os cismáticos e os excomungados. Então eu digo, será que eles estão dizendo que nós estamos fora da igreja porque nós seríamos infiéis, ou judeus, ou hereges, ou apóstatas, ou cismáticos? Então vamos ler. Quem são os infiéis? Resposta do catecismo: são aqueles que não foram batizados e não creem em Jesus Cristo. Ponto. Pagãos, muçulmanos, etc. Nós não somos isso. Então vamos ver. Quem são os judeus? Os judeus são aqueles que professam a lei de Moisés e não receberam o batismo, não creem em Jesus Cristo. Portanto, estão fora da igreja. Também não somos nós. Depois a próxima pergunta. Quem são os hereges? Os hereges são pessoas batizadas que se recusam com pertinácia a crer em alguma verdade revelada por Deus. Então vejam aqui as nossas conferências e me digam se nós estamos nos recusando a crer em alguma verdade revelada por Deus ou ensinada como de fé pela Santa Igreja Católica. Resposta? Dê a resposta para mim. Se nós estamos ensinando alguma coisa que não foi ensinado como de fé pela Santa Igreja Católica. Se você tiver argumento contra isso, então você pode realmente dizer que nós somos hereges. Agora, se você não tiver nenhum argumento para dizer que nós estamos nos recusando a crer em alguma verdade revelada por Deus e ensinada pela Igreja Católica, então nós não somos hereges. Portanto, nós não temos que ser acusados de hereges, sendo que nós não estamos pregando nenhuma heresia. Por exemplo, as seitas dos protestantes. Então aqui o próprio catecismo dá exemplo de hereges. São as seitas dos protestantes. Agora me responda, por acaso a seita conciliar, aquela igreja que se apresenta como igreja católica depois do Vaticano II, não é mais uma seita protestante que se apresentou nos tempos de hoje? E que prega todo tipo de doutrina, mas nunca insiste na verdadeira fé da Igreja Católica? Dê a resposta. Faça um argumento. Próxima pergunta. Quem são os apóstatas? Os apóstatas são aqueles que abjuraram, ou seja, que renegaram com algum ato externo a fé católica que antes eles professaram. Agora me diga, por acaso nós aqui recusamos a fé católica? Algum momento nós fizemos uma abjuração, uma negação daquela fé que nós tínhamos antes professado? Não, em nenhum dia, em nenhum momento. Portanto, ninguém pode nos acusar de apóstatas. Depois diz, quem são os cismáticos? Cismáticos são os cristãos que, negando algum dogma, se separam voluntariamente da Igreja de Jesus Cristo ou dos legítimos pastores. Presta atenção nos termos. Por quê? Porque às vezes a pessoa vai dizer, você se separou dos bispos, você se separou de Francisco, então você é um cismático. Mas espera aí, meu amigo, é por isso mesmo que eu estou dizendo que ele não é um legítimo pastor. Se ele fosse um legítimo pastor, eu estaria unido a ele. Agora, se eu estou separado, é justamente porque eu quero manter a comunhão com a sé de Pedro, com todos os papas que se assentaram
na sé, ou seja, na cátedra dos papas, dos romanos pontífices, e eu quero estar em comunhão com a verdadeira, única Igreja Católica. Então é por isso mesmo que eu estou me separando desses ilegítimos pastores e desta falsa igreja que se apresenta como Igreja de Jesus Cristo, para que eu possa estar em comunhão com os legítimos pastores, mesmo que eles já tenham morrido, e com a verdadeira Igreja de Jesus Cristo. Portanto, não somos nós que somos cismáticos, são eles. São eles que são cismáticos. Agora, não venham aí com argumento dizer, você faz isso, faz aquilo, então você é cismático. Não, leia o catecismo. Pelo menos leia aqui a definição do que é cismático. E ali você ainda vai ler na encíclica Mystici Corporis do Papa Pio XII que apenas aqueles que foram batizados e professam a verdadeira fé devem ser incluídos como membros da verdadeira Igreja de Cristo. Então você leia essa encíclica, documento aqui do Magistério de Pio XII. No número 22 está bem escrito ali: apenas aqueles que foram batizados e professam a verdadeira fé devem ser incluídos como membros da verdadeira Igreja de Cristo. Portanto, nós estamos aqui nos apresentando como batizados. Nós professamos a vida religiosa da Ordem do Monte Carmelo, que é uma ordem católica. Nós professamos a verdadeira fé da Igreja Católica. E eu pergunto, alguém está dizendo que nós temos algum ensino que é contrário à fé da Igreja? Então venha para o debate e me prove. Se você me provar que eu estou ensinando alguma coisa que é contra a fé da Igreja Católica, eu vou imediatamente me converter, imediatamente eu renuncio aos ensinos falsos que eu estou fazendo e eu vou, então, voltar ao seio da Igreja Católica. Agora, se eu estou ensinando a verdadeira fé católica, e se eu estou batizado, e se eu sou um religioso que foi canonicamente aceito dentro do seio da Igreja, então eu tenho que ser ouvido como tal. E essas denúncias que nós estamos fazendo, mesmo que não sejam acatadas hoje por esta autoridade que, com certeza, não quer saber da verdade e nem da justiça, elas serão apresentadas uma por uma no dia em que nós tivermos um Papa legítimo e que ele se sentar na cátedra de Pedro como vigário de Jesus Cristo para fazer a justiça na terra. Ali eu vou colocar na mão dele todos os documentos, toda a nossa história, tudo aquilo que nós fizemos até hoje e tudo que nós pretendemos fazer para acabar com essa cilada, com esse engano, com essa falsa igreja que se instalou no lugar da Igreja de Cristo. Então, por isso, eu faço aqui um apelo a todas essas pessoas que estão falando mal de nós, que elas assistam essa conferência completa, que elas escutem todos os nossos argumentos, que elas procurem entender a nossa história, aquilo que nós vivemos, aquilo que nós passamos e quais são as nossas verdadeiras intenções. E depois de ouvir tudo isso, se eles continuarem nos atacando, então que o façam de forma honesta. Que venham para um debate, não em termos subjetivos do que você faz ou que você deixa de fazer. Eu quero saber o que nós estamos pregando. Se nós estamos ensinando de forma correta a doutrina católica ou não. E se nós estamos ensinando de forma correta, que nós tenhamos lugar dentro desta arena que hoje se arma para defender os privilégios e as prerrogativas da verdadeira Igreja de Cristo e dos santos pastores legítimos que a fizeram chegar até nós. Agora, se nós estamos ensinando o erro, que prove por argumentos. E uma vez que nós analisarmos esses argumentos e vermos que esses argumentos realmente são muito fortes, são verdadeiros, nós então vamos imediatamente nos converter. Então eu também exorto a todos os monges e monjas que participam desta nossa ordem, que sejam fiéis a esse carisma, que sejam fiéis a essa vocação, que não percam esse desejo de lutar pela fé, uma vez que nós fomos gerados nesta ordem do Carmo para isso, para levantar a espada de Elias, para arder de zelo pelo Senhor e para defender com amor a Santa Igreja de Cristo,
que é a vinha do Senhor, que é a obra de Deus. Foi para ela que Cristo veio nesse mundo, foi para ela que ele morreu na cruz. Então, que ele possa assistir todas as nossas ações, e é a ele que eu ofereço todos os 25 anos da minha vida religiosa, todos os 20 anos do meu sacerdócio, tudo aquilo que eu fiz até hoje e tudo aquilo que eu ainda farei, tudo isso eu faço somente para a honra e glória dele, o meu Senhor Jesus Cristo, e ele que vive e reina com o Pai e o Espírito Santo para sempre. Amém.